para darmos o nosso melhor, Pai. Então recebe, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida para sermos moldados, para sermos transformados. E fala, Senhor, fala aos nossos corações, porque nós te ouvimos. Nós estamos aqui para te ouvir, Pai, e para sermos transformados segundo o teu querer e a tua vontade. Assim te agradecemos e te louvamos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Tudo é possível ao que crê. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh! Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Cante, igreja, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Igreja, amados, vou contar um pequeno testemunho que aconteceu hoje comigo em relação à fé. De manhã eu estava angustiado devido a um fato ocorrido que eu teria que resolver amanhã. E eu estava trabalhando no centro de São Paulo, como sempre, e eu estacionei o carro, puxei o freio de mão e clamei. Me entreguei ali. No centro de São Paulo, estava sentindo a presença do Senhor. E clamando a Ele que me abrisse uma porta, um objetivo. Porque eu precisava resolver isso. E eu vou ser muito sincero. O louvor que eu escolhi, que Deus tocou no meu coração, casa perfeitamente com o que aconteceu comigo hoje.
tudo é possível ao que crê. Mais tarde eu recebi algumas mensagens confirmando que eu já, de certa forma, estava fora de perigo, vamos se dizer assim, em relação ao fato ocorrido. E eu tenho que glorificar a Deus por isso. Você é capaz, nós somos capazes. Eu acredito. Vocês acreditam? Se pergunta por que está aqui, a todos os dias, não está no automático. Nós temos que se perguntar se nós não estamos no automático. É só mais um culto? É só mais uma escala? Não. Nós temos que adorar porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E não há muralhas que se levante na minha vida, na sua vida, de jeito nenhum, porque Ele é conosco. Sente a presença de Jesus aí contigo? Aleluia. Diga amém, igreja. Amém. Amém. Então vamos cantar com fé. Amém? Não há muralha que ficarão de pé diante de mim. Se derrame na presença dEle. Ele está aí nesse lugar. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Porque eu creio. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé. Aplauda e adore a Ele. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, no nome de Jesus eu te dou graças nessa noite. E te agradeço neste lugar, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por estarmos na tua presença, na tua casa. E diante de ti, Senhor, podemos exaltar o teu nome. Que essa noite, Senhor, seja marcada pela tua presença neste lugar, pelo mover do Senhor sobre as nossas vidas. Derrame sobre nós a tua bênção, Senhor, de forma especial, no nome de Jesus Cristo. E nós não podíamos deixar, Senhor, de orar nessa noite pela vida dos nossos irmãos, por aqueles que têm estado enfermos, por aqueles que têm lutado contra a enfermidade, contra as doenças, Senhor, que têm lutado, Senhor, contra essa malignidade, Senhor, de câncer, que tem, ó Deus, afetado tantas vidas neste lugar. E no nome de Jesus, nós queremos pedir a tua graça sobre eles, que o Senhor renove suas forças, que o Senhor dê a cada um deles, meu Pai, a tua bênção poderosa, para que eles possam continuar, Senhor, resistindo, Senhor, a esta enfermidade maligna, Senhor, no nome de Jesus. Nós queremos te dar graça por isso, e eu sei que o Senhor vai fortalecer a vida de cada um dos teus filhos, renovar a força de cada um deles, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Também quero te pedir, Senhor, nesta noite, pela vida dos nossos amados que perdeu neste dia, Senhor, alguém muito especial na vida deles. Nosso irmão Carlos, seus filhos, Senhor, que hoje perdeu a esposa, e os filhos que perderam a mãe, Senhor, pelos familiares, Senhor, deles. Que o Senhor derrame sobre eles um bálsamo poderoso, que o Senhor os cubra com teu sangue e preenche, Senhor, sobre eles, ó Deus, todo esse espaço vazio que vai ficar agora, no nome de Jesus Cristo. Renove as forças, Senhor, desses familiares. Essa é a bênção que eu peço nesta noite sobre cada um, Senhor, e sobre as nossas vidas neste lugar. Te dou graças, te louvo, Senhor, por esta noite, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A ti a honra, a ti a glória e a ti o louvor, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor.
Recebe o envelope que vão te dar aí do dízimo e da oferta, que eu quero orar com você agora nesse momento. Senta, por favor, um minutinho. Entrega os envelopes para mim, por favor. Dá um para mim aqui, Benção, por favor. O grande segredo de uma vida materialmente falando abençoada, para aqueles que acreditam e confiam no Senhor e que entregaram suas vidas para Ele, a grande vitória sobre o servo de Deus é quando você crê e confia no teu Senhor, é quando você crê e confia que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele não deixa faltar nada aos que confiam nele, aos que entregam a Ele a sua fidelidade no dízimo e na oferta. Por isso, meu irmão, quero pedir para você nesta noite, continue sendo fiel no teu dízimo, continue sendo fiel na tua oferta, continue sendo fiel no projeto Nossa Terra. Não deixe que nada roube a tua fé, que nada roube a intenção do teu coração de continuar acreditando no Deus que você serve, porque maior é o Senhor acima de todas as coisas, né? O generoso, ele é abençoado. O generoso, Deus alcança pela sua poderosa e potente mão, né? O generoso alcança prosperidade. O generoso é aquele que aumenta as suas riquezas, é aquele que não retém o que não lhe pertence, mas entrega na casa do Senhor. É isso que eu quero te pedir a Deus nessa noite, que faça isso sobre a tua vida neste lugar. Feche seus olhos, por favor, que eu quero orar agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graça pela vida dos nossos irmãos dizimistas e ofertantes desse lugar, cada servo e serva do Senhor, que tem mantido fidelidade, Senhor, nessa área, que tem entregado os seus dízimos fielmente, cada mês, Senhor, que tem mantido fidelidade, Senhor, no projeto Nossa Terra, que tem mantido fidelidade, Senhor, nas ofertas do dia a dia, Senhor, cada vez que tem sido abençoado por Ti. Pai, derrame sobre esses a Tua bênção, prospere, Senhor, a vida dos nossos amados, faça crescer pessoas deste lugar, Senhor, materialmente falando, meu Pai, e derrame sobre eles essa unção, a unção da prosperidade, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que toda sorte de bênção seja direcionada sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, que eles sejam alcançados por este poder. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor no nome de Jesus, amém. Separa o teu dízimo e separa a tua oferta, entrega na casa do Senhor nesta noite em nome de Jesus. Enquanto você faz isso, eu gostaria de orar pelas crianças, mesmo elas não subindo, eu gostaria de orar por elas agora. Vem aqui para a gente orar por vocês no nome de Jesus. Estende a tua mão para cá para a gente orar pelos nossos filhos. Por que vão lá para o canto? Oxi. Estende tua mão para cá para a gente orar por eles, por favor, no nome de Jesus. Vem, rapaz, está correndo para lá e para cá. Estende a tua mão para cá, por favor. Fecha os olhinhos, por favor. Põe a mão no coração. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graça nessa noite pela vida dos nossos filhos. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Enche-os da tua graça. E os livre, Senhor, de toda a malignidade dessa terra. Abençoa as suas vidas, Senhor. Que seus lares sejam lares abençoados. Que seus pais sejam abençoados, Senhor. Que eles cresçam no conhecimento da tua verdade, no conhecimento, Senhor, das tuas bênçãos, daquilo que o Senhor tem como promessa para a vida deles. Que seja inculcado sobre suas mentes, Senhor, a tua palavra todos os dias, para quando crescerem, se tornarem adultos, Senhor, não se desviar desse caminho. Derrame sobre eles essa graça, de forma poderosa, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Vocês podem dizer amém? É só voltar para o lugar de vocês. Pode aplaudir Jesus pela vida do diácono Gladys, que vai ministrar uma palavra para nós nessa noite. Pai, Senhor, igreja, glória a Deus. Bom, continuando o que nós estávamos falando na semana passada, pega seu caderno aí, se você trouxe, suas anotações, enfim, porque eu estou com as minhas aqui. Então, na quinta-feira passada, só para a gente lembrar, nós chegamos a uma conclusão na quinta-feira passada a respeito do estudo sobre o pecado,
nós vamos falar aí por mais umas 2 ou 3 quintas-feiras a respeito de pecado, porque a ideia é que a gente entenda, que a gente conheça a história do pecado, quando ele começou, quando ele surgiu e por que o diabo faz tanto uso dele contra as nossas vidas nos dias de hoje. E aí a gente vai entendendo isso. Então, a ideia não é a gente falar ainda de nós mesmos, mas vir falando a respeito de, até que chegue no nosso caso. Mas isso não quer dizer que não venha sobrar para nós ao longo dos dias, ao longo das quintas-feiras que a gente for falar. Vai sobrar sim para mim, vai sobrar para você, porque a gente vai falar de algumas coisas hoje interessantes. Nós concluímos na quinta-feira passada, só para lembrar e para você que não estava aqui, o pecado surge na história da criação da humanidade, na história da criação do tempo, na história de toda a criação possível, no coração de Satanás. E ele então contamina Eva e Adão ali com o seu ardil, e ele acaba contaminando toda a humanidade, por aí vai. Eu gostaria de analisar com vocês essa questão de Adão e Eva como ponto de partida, porque por causa deles nós estamos aqui, por causa desses dois cabeça de bagre, nós sofremos tanto. Então, pega a sua Bíblia aí e abre em Gênesis capítulo 3. Tá certo? A gente vai ler algumas questões aí do versículo 14 em diante, tá? Então, Satanás, só para você lembrar, Satanás, a história de Satanás e seu pecado surge em Ezequiel 28, tá? Capítulo 28 do livro de Ezequiel e capítulo 14 do livro de Isaías, tá certo? Então você anota Isaías 14, Ezequiel 28, você vai ler a história de quando o diabo caiu lá e pecou e se escangalhou todo. Enfim. E aqui em Gênesis 3, versículo 14, eu gostaria de ler com vocês, e a gente vai ler um por um aqui, só para a gente comentar aqui, interessante, de certa forma, de uma forma legal aqui, sem correr, porque essa não é a ideia, que a gente corra, porque senão a gente perde muita coisa boa. Versículo 14 diz assim: então Deus determinou a serpente, porque fizeste isto, é maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Para aqui, olha para mim. Aqui Deus dá uma punição para a serpente animal, não para a serpente o Satanás, porque o Satanás já estava caído, já estava condenado. Nesse caso aqui, a serpente, o animal, recebe uma punição por ter sido instrumento de corrupção. Então Satanás usa a serpente, que, digamos de passagem, a gente não sabe como era, se tinha asa, se tinha 4 pernas, se tinha corpo diferente, a gente não sabe. O que a gente sabe é que Deus pega esse animal que fora criado de uma maneira perfeita, e por esse animal, no Éden, ter servido de instrumento de corrupção, Deus dá uma punição e muda a forma desse animal. E aí a gente sabe que toda cobra que tem hoje, não é que toda cobra que tem hoje é capeta, gente, é que teve lá no Éden uma punição. Lógico que toda mulher odeia cobra, né? Nenhuma aqui gosta de pegar em cobra, e se tiver uma cobra em casa, tem uma cobra em casa, que legal. Ninguém, vou dar um camundongo para ela. Não, ninguém pensa isso. As mulheres aqui já querem pegar um cabo de vassoura, chama o marido, chama o vizinho, grita pro SAMU, faz alguma coisa para matar a cobra. Mas aqui fica claro que a serpente tinha uma outra forma. E aí Deus fala, por causa disso, você vai rastejar sobre o seu próprio ventre e vai comer pó todo dia. Então a gente sabe que aqui Deus muda esse animal. De qualquer maneira, era só para vocês entenderem isso. E depois, em Apocalipse, lá em Apocalipse, se eu não me engano, se eu tiver bem de memória, capítulo 12, Deus fala a respeito da antiga serpente, que é falando a respeito de Satanás, a antiga serpente. Ou seja, essa aqui que era possuída lá, sei lá que diabo que foi, a gente só vai saber isso se a gente chegar lá. Então, a Bíblia não tem propósito de explicar ciência, de explicar detalhes. O propósito da Bíblia é a salvação do ser humano. Então, tudo que é pertinente à nossa salvação vai estar escrito. O que não é, meu irmão, Deus não tem que ficar explicando nada para ninguém e ficar dando detalhe de nada. O que a gente tem aqui é conjectura. O que a gente tem aqui é uma revelação que Deus deu para Moisés, certo? Moisés que escreve o livro de Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então Deus deu uma revelação para ele, irmão. Deus não deu detalhes. Deus não fez de Moisés um biólogo para que ele pudesse dar os detalhes da serpente, de como ela era, de que ambiente ela vivia, biologia. Não. Deus só deu o principal, o importante, tá certo? Então eu acredito nisso, que a serpente era diferente. Cobras seriam diferentes se o diabo não tivesse usado a serpente ali para corromper Adão e Eva e por aí vai.
tá certo? Então, no versículo 15, a gente abre uma aspas aqui, porque o versículo 15 diz o seguinte, olha só. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos um fio de ouro, um de ouro puro, o ouro mais puro e mais precioso da história da criação, sendo amarrado nessa página da Bíblia e sendo levado até a última folha de Apocalipse. Jesus Cristo, o Senhor, está falando aqui, tá, gente? Aqui esse versículo está falando, é a primeira promessa messiânica da Bíblia. É a primeira promessa que fala a respeito de Jesus. Aqui fala o seguinte, olha, a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente e o descendente dela, um só. E no original hebraico que é usado, está falando de indivíduo, só um. O descendente dela. Que mulher? Maria. Tá certo? Então essa é a primeira. Quando alguém te perguntar, qual foi a primeira vez que você viu falar de Jesus na Bíblia? Gênesis 3,15. Grava isso. Que capítulo e versículo que é, gente? Gênesis 3,15. Grava isso. Isso aí cai em prova depois de conhecimentos bíblicos. Se é que um dia a gente vai ter uma prova, né? Brincadeira, a gente não vai ter prova. Mas quem sabe? Uma chamada oral. Brincadeira. Mas enfim, aqui é só um adendo. A Bíblia é extraordinária por isso. Porque nos detalhes, quantas vezes talvez você tenha lido isso, e se você não estudou nenhuma vez a Bíblia de uma maneira mais profunda, você jamais saberia isso. Você leu, passou correndo, qualquer um leria, eu mesmo já li, passei correndo, algumas vezes, até que eu comecei a estudar, e aí eu comecei a ver, nossa, olha só, realmente fala um negócio aqui interessante, específico, extraordinário. E é assim, estudando, que a gente vê, tá certo? Daí no versículo 16, tem uma punição aqui para Eva, tá certo? Primeiro Deus pune a serpente, depois Deus dá uma punição para Eva, e depois Deus vai dar uma punição para Adão, uma para cada. E essa punição de Eva transmite para todas as mulheres. Desculpa, mulheres, mas a gente vai ler a punição que foi dada para Eva e vocês vão ficar com mais raiva dela ainda. Versículo 16. Para a mulher, sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia, darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Pois é, gente, vocês sentem a dor do parto graças a Eva. E dói para a bexiga quem já teve filho por causa de Eva, tá? Talvez, eu não sei como que era antes, ninguém sabe como que era antes, mas se não tinha dor, ter filhos deveria ser uma maravilha, né? Por isso que Deus chegou para eles e falou, ide, multiplicai-vos, povoai toda a terra, e aí eles devem ter filho para a bexiga, eles devem ter, sabe, pipocado igual coelho, porque era um negócio bom de fazer, era normal, até que Eva quis a jaca, e aí ela comeu a jaca, e aí a gente sabe que aqui está a punição para isso, tá certo? Só que a punição de Eva, ela vai transmitir isso para todas as mulheres depois dela, porém é algo que só remete às mulheres em si, a Eva e a forma de dar filhos. Agora presta atenção em como Deus vai punir Adão, que é no versículo 17. Versículo 17, Deus fala o seguinte, olha, então voltou-se para o homem e ordenou, porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, ou em outras versões abrolhos, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra fostes formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Então, a punição para Eva é só específica e relacionada à mulher, porque a autoridade sobre toda a terra não estava com Eva, estava com Adão. Deus tinha dado para Adão, você vai cuidar de tudo isso, você vai subjugar a terra, você vai ter poder sobre todos os animais do campo, sobre todas as plantas, você vai ter poder sobre tudo. Ou seja, a autoridade de toda a criação era de Adão. A autoridade, ele era o cabeça do negócio.
Ele deveria ter dito para a mulher, não mulher, tá louca? Por que você está comendo a jaca? Não quero. Pede perdão. Mas ele quis também, ele comeu também. Ele foi rebelde contra Deus, ele desobedeceu uma ordem direta do próprio Deus. Está entendendo isso, gente? Não é tipo, eu falar para você, não come jaca. É tipo, Deus apareceu para Adão, Deus fez Adão, e Deus falou para Adão, não come. E ele comeu. Então, por causa de Adão, maldita é toda a terra. Está dando para entender? Está ficando claro isso? Não precisa de revelação nenhuma, é o que está escrito. Maldita é toda a terra. Algum estudo mais profundo, eu posso dizer para vocês, que talvez os animais não se devorassem naquele tempo. No Éden não tinha derramamento de sangue de nenhum tipo, gente. Por que eu digo isso? Porque no livro de Isaías, a Bíblia diz que durante o milênio, que é quando Jesus vai reinar sobre essa terra, o leão pastará junto com o boi, gente. Quem já viu aí leão comendo mato? Só o do Rei Leão lá, né, que come com Timão e Pumba lá, come verme, come barata. Só esse, filhão. Mas ninguém viu aqui um leão lá comendo mato, ninguém vê isso. Na verdade, leão come bicho, leão come zebra, leão come o que ele vê, que dá fome, elefante, ele junta as leoas e come. Mas no Éden, tudo indica que não tinha derramamento de sangue. A natureza tinha uma harmonia, Deus criou as coisas de forma harmônica. Mas o pecado transforma isso em maldição. E aí a terra, tudo que foi criado, entra em convulsão, gente. E a gente vê o que a gente vê hoje, tá certo? Mas é uma conjectura por questão de estudo bíblico. Talvez eu esteja errado, mas também é uma coisa que a gente só vai saber quando a gente chegar lá na glória. Todo mundo aqui vai estar na glória, lógico, né? A gente acredita nisso, entendeu? É umas pegadinhas que solta rápido, assim. Se você estiver moscando, você perde, entendeu? Todo mundo vai estar aqui na glória, entendeu? E a gente vai estar junto lá na glória, todo mundo vai ser arrebatado, e a gente vai lá perguntar para Jesus, tipo, como que era o Éden antes? Se é que a gente vai ter vontade de perguntar essas coisas, tá certo? Mas aqui, então, a gente vê que a terra se torna maldita devido ao pecado de Adão. E esse pecado, então, é transmitido para toda a humanidade, e aí a gente chega na conclusão de que o pecado é algo universal, é algo que não é só no Brasil, não é só na coinonia, mas o pecado, depois de Adão, se torna algo em todas as partes. Por onde eles se espalharam, por onde a humanidade cresceu, se torna universal. Todo ser humano começa a ser corrompido, todo ser humano começa a ser corrupto, conhecedor do bem e do mal. E aí tem a escolha do bem e do mal. E normalmente nós somos levados para o mal, tá certo? E aí a gente vai, antes de falar de mim e de você, antes de falar dos nossos dias atuais, eu gostaria de analisar alguns pecados com vocês que a Bíblia mostra. E aí a gente vai ver o quanto talvez nós estamos equivocados com relação a pecado. É só para abrir o seu entendimento com relação a pecado. Porque a gente vê, o que a gente vê nem sempre é o resultado, nem sempre é a causa, nem sempre é o óbvio. Tem coisas por trás que nós precisamos aprender a observar. E aí eu gostaria de analisar esses pecados com vocês, e a gente vai olhar 3 pecados aí, que são, eu acredito que são importantes, não dá para ver um monte deles, tem vários relatos na Bíblia, mas a gente vai olhar 3 deles, e a gente vai analisar esses 3 de uma maneira mais profunda, só para a gente tentar entender um pouco melhor. O primeiro deles é o pecado de Caim, que está em Gênesis capítulo 4. Tá só uma folha aí para frente, aí você vai ver que a Bíblia chama até de o primeiro homicídio. E está escrito assim, olha: então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu luz a Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho, homem. Voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Seu semblante se tornou com raiva, com ódio. Então o Senhor abordou Caim. Olha só, Deus falou com Caim: por que você está furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem,
não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a porta e deseja te destruir, e cabe você dominá-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos e vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Tá certo? Então aqui, só para a gente olhar um pouquinho mais, de uma forma mais real, qual é o pecado explícito de Caim? Assassinato, certo? Ele mata seu irmão. Esse é o pecado explícito. Esse é o resultado de algo, que também é um pecado. Mas no seu coração havia outras coisas antes. O que eu quero que vocês entendam aqui, e a gente vai analisar esses outros dois a seguir, é que existem questões reais e explícitas, que a gente vê, que a gente fica sabendo, que a gente conhece, mas que talvez existam questões mais profundas que desconhecemos. Quando Deus manda Samuel ungir Davi a rei, ele manda Samuel ir na casa de Jessé. Todo mundo já conhece essa história? Todo mundo conhece essa passagem? E aí Davi tinha outros irmãos. E aí quando os camaradas chegam, Deus vai falando para Samuel: não é esse, também não é esse, também não é esse, também não é esse, até que acaba os caras que estão na casa. E aí Samuel fala assim: tem alguma coisa errada, Deus, porque acabou os homens, não tem mais ninguém. E aí ele fala assim: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Porque não é esses. E aí ele fala: é verdade, tem Davi, ele está lá no pasto com as ovelhas. E aí Deus fala para Samuel: eu não olho que nem você olha, você está vendo a aparência, mas eu olho o coração. Nós precisamos aprender a olhar o coração das pessoas. Nós precisamos aprender a observar o coração, o seu coração. O pecado explícito é resultado de outros pecados implícitos e que ninguém vê. Então entenda o seguinte, que todo pecado que você conhece de alguém é resultado de algo que você não viu, que você não percebeu, que você não orou para ver, ou até mesmo o seu próprio pecado, que você comete, é resultado de outras coisas que já estavam aqui dentro e que você não estava combatendo. Essas coisas que a gente vai aprender. Então presta atenção, o pecado explícito de Caim é ele ter matado seu irmão. Mas e o coração dele? Antes de matar o irmão, Deus já estava percebendo nele. Por que está furioso? Então nós podemos dizer que no coração dele, ele tinha dentro do coração dele um ódio ali. E a Bíblia diz que o ódio habita no coração do assassino. Então Caim já estava com o pecado dentro do seu coração. Quando que surge o pecado na história da criação? No coração de Satanás. O pecado da rebeldia de Satanás é diferente do pecado que estava no coração dele, que era a soberba, que era a altivez de coração. Satanás achava que podia ser melhor do que Deus. E a rebeldia, que então ele faz uma rebelião no céu e quer tomar o lugar de Deus, é resultado de algo que já estava dentro antes e que é diferente. Então entenda, Caim mata seu irmão, mas antes, seu coração já estava caído, cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de fúria. Vamos olhar um outro cara. Livro de Jonas, abre aí na sua Bíblia, livro de Jonas. Jonas é um barato. Por que eu digo que Jonas é um barato? Porque Jonas, o pecado de Jonas nem é tão, não é que é tão ruim assim, é ruim também, todo pecado é ruim, mas o dele ele não mata ninguém, quase ele mata um monte de gente num barco, mas ele se tocou antes e ó, deu linha. Jonas capítulo 1, abriu aí, todo mundo abriu? Quem abriu aí diga amém, só para mim saber se você está acompanhando aí. Jonas capítulo 1 diz assim, olha: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até minha presença. Entretanto, Jonas decide fugir da presença de Deus e partir na direção de Tarsis. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto para zarpar para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Deus falou: vai para Nínive, é uma ordem,
ele falou, ordem? Eu vou desobedecer essa ordem, eu vou para Tarsis. Pecado de desobediência. Jonas foi desobediente. Mas se você olha a história de Jonas, aí você vai ver que ele vai para o barco, aí chega lá no barco, dá uma tempestade, aí vai afundar o barco, aí ele fala, rapaziada, a culpa é minha. Ele fala que a culpa é dele, quem já leu sabe, e aí ele fala, a culpa é minha, me joga no mar. Aí o pessoal joga ele no mar. E aí ele é engolido por um grande peixe, e o peixe deixa ele lá na praia de Nínive, que era para onde ele deveria ter ido de primeira vez, porque ele se arrepende na barriga do peixe. Quem não se arrependeria? Mas ele se arrepende lá, ele ora, Senhor, me perdoa e tal, e aí Deus leva ele de Uber Fish, e deixa ele lá, foi boa essa, não é boa? Deixa ele lá na praia de Nínive, né? Boa essa, né? O primeiro Uber da história, era um peixe, e aí deixa ele lá na praia, e a Bíblia diz, no capítulo 3 do livro de Jonas, é só 4 capítulos o livro, é bem curtinho, lê em casa depois, por favor. A Bíblia diz que Nínive era uma cidade grande e que levava 3 dias para atravessar Nínive. Jonas estava com tanta raiva que fez em um dia só. Um dia. Ele pregou a cidade inteira durante um dia. Uma cidade que levava 3 dias para andar. Então ele fez em 3 vezes o tempo, ele fez 3 vezes mais rápido. E evangelizando o povo. Então imagina como é que era a mensagem dele, né? A pregação dele deveria ser tipo pastel, pôs no óleo e está pronto, assim, tipo cana de açúcar, sabe, suco de cana e passou ali, está pronto. Ele faz isso, e aí a gente olha para a vida de Jonas, e qual é o pecado explícito de Jonas? Desobediência, certo? Desobediência. Porém, no capítulo 3 e 4, nós vemos Jonas discutindo com Deus. E ele fala, Deus, está vendo? É por isso que eu não queria vir em Nínive. Porque eu sabia que se eu pregasse a tua palavra e eles se arrependessem, o Senhor perdoaria seus pecados. Jonas tinha outros pecados no coração dele, gente. Ele tinha falta de misericórdia. Ele cultivava um ódio daquela cidade tão grande, pelas práticas daquela cidade, ele tinha raiva daquele lugar. Ele queria de verdade que aquelas pessoas fossem para o inferno. Então o pecado da desobediência não é o mesmo que habitava o coração dele. Vocês estão conseguindo entender a diferença? Ele não queria pregar lá, não porque ele queria ser desobediente. Ele foi desobediente porque ele não queria perdoar aquela cidade. Ele tinha um coração duro, gente. Ele tinha um coração que simplesmente não perdoava, era um coração de gelo. Era um coração de pedra. Quantos de nós temos dificuldade em perdoar? Talvez outras questões que você faça e pratique na sua vida, não são simplesmente aqueles pecados de desobediência, de relaxo, de fazer a obra de qualquer jeito, não. Às vezes o coração está carecendo de perdão. Olha Jonas. Ele desobedece a Deus e todo mundo poderia olhar para ele e falar, você é um desobediente. Mas não é, o coração dele era duro. É louco isso, mas um pecado leva a outro. Você vê a diferença, o explícito é uma coisa, o implícito é outra. Olhemos outro pecado, e esse a gente vai olhar com um pouco mais de cuidado, que talvez seja o mais conhecido, e o mais óbvio de todos, e o mais profundo da gente analisar, e eu gosto muito de falar a respeito. Pega a sua Bíblia e vai em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. E esse pecado todo mundo conhece, eu acho. Todo mundo já ouviu falar. Todo mundo, até o título da Bíblia aqui, da minha e da sua, deve ser o mesmo. Mas 2 Samuel capítulo 11, o pecado de Davi. Esse é bacana de se analisar, cara. Porque a gente lê e passa correndo e a gente também não percebe as diferenças entre o pecado explícito e o pecado implícito. E olha só, 2 Samuel 11 diz assim, na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as guerras, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel,
e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia de tarde, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Do terraço avistou uma mulher que se banhava e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era a mulher, ao que lhe informaram: o nome dela é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, teu servo Eteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele. Teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois, ela retornou para sua casa. O pecado de Davi. Aqui todo mundo já leu essa história? Todo mundo já leu, né? Até na sua Bíblia o título deve ser: o pecado de Davi comete adultério. Não é isso que está escrito aí? E se tiver um pouco mais de informação, é: Davi comete adultério e homicídio. Quem tem aí adultério e assassinato, adultério e homicídio? Tem as duas. Depende da versão, vai ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Os dois são os pecados que ele comete. Por quê? A mulher fica grávida, e aí ele decide chamar Urias da guerra, para que Urias tivesse relações com ela, e aí o cara achasse que o filho era dele. Ele queria encobrir o negócio. O filho era dele, mas ele queria fazer com que Urias achasse que o filho era realmente do casal. E aí não dá certo, porque o cara é tão leal, o cara é tão honesto, que o cara simplesmente fala: Senhor, por que eu vou dormir com a minha mulher em casa, se os meus companheiros de guerra estão no relento dormindo? Eu vou dormir aqui na porta do palácio mesmo. Aí Davi fala: não tem jeito, eu vou ter que matar esse cara. Daí ele manda o cara com uma carta, e na carta estava escrito para Joabe, que era o comandante do exército na ocasião, para que ele colocasse Urias na linha de fronte, e quando a batalha se apertasse, ele convocaria todos os soldados para recuar, deixando Urias lá no meio, para Urias morrer. Deu certo. Davi mata Urias no campo de batalha, tá certo? Então Davi, para tentar encobrir o seu adultério, a criança no caso, a gravidez indesejada, ele, além de ter pego a esposa do cara, que era aliado dele, que era um dos mais fiéis ao lado dele, ele ainda mata o cara, tá certo? Então ele comete adultério e homicídio, e esse é o pecado explícito. Diga-se de passagem, alguns historiadores acreditam que logo após esses pecados, Natã repreende ele no capítulo 12, e aí a Bíblia diz que Deus pune ele e fala que a criança iria morrer. E o que é interessante de se pensar é que alguns historiadores, isso é só um dado para você, um dado interessante, é que como as guerras duravam muito tempo e as distâncias eram a cavalo, não era aquela coisa de avião nem nada, levava-se tempo. Alguns historiadores dizem que a criança, quando adoece, provavelmente já estava andando no palácio. Não é aquele negócio de, porque a gente lê a Bíblia e não fala de tempo, né? Então a gente lê e fala que a criança adoece e morre, e Davi jejua lá e tal. Então a gente acha que é algo muito rápido, né? Como se a criança tivesse nascido, ficou doente e morreu. Mas não, pela questão de tempo, de que tem a situação de Rabá, e depois Davi vai para Rabá e vence a guerra, volta da guerra, todo esse trâmite de leva a mensagem, volta a mensagem, levou-se tempo. Então acreditam-se alguns historiadores que a criança já andava no palácio quando fica doente. Então Davi tinha um envolvimento muito maior com essa criança do que a gente pensa. De qualquer maneira, vamos analisar aqui a vida de Davi. Ele comete adultério e assassinato, mas esses são os pecados explícitos. Vamos ler com mais calma o capítulo de novo? Só para você ver como a gente perde os detalhes. No tempo da primavera, em que os reis saíam à guerra, quem era rei, gente? Quem era rei? Quem era o rei? O rei Davi enviou Joabe. Davi envia Joabe no seu lugar. Quem era para estar na batalha? Davi. Pega a sua Bíblia aí e abre em 1 Crônicas, capítulo 17. Vocês vão entender o que eu estou falando agora. 1 Crônicas, capítulo 17. Pega umas folhas aí e vai adiante aí, passa para frente aí. 1 Crônicas 17,
no versículo 7. 1 Crônicas 17, versículo 7. Olha o que Deus fala para o profeta aqui, olha. Agora, portanto, vai e diga ao meu servo Davi, assim declara o Senhor dos Exércitos, eu te tirei de trás das malhadas, onde cuidava das ovelhas, para que fosse cabeça sobre Israel. Deus tinha um propósito na vida de Davi. O propósito de Deus na vida de Davi era que ele fosse cabeça, rei, príncipe do povo dele. E no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi manda Joabe no seu lugar. Davi, quando ele era soldado, quando ele estava no começo da sua carreira, nós vemos ele vencendo um gigante. E como é que ele vence o gigante? Ele fala, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Em outros lugares você vai ver Davi orando a Deus, Senhor, devo eu subir contra eles? Devo eu dar contra os filisteus? Devo eu enfrentar os amonitas? Devo eu ir contra Saul? Devo eu ir contra os meus inimigos? Em vários momentos. Mas dessa vez, Davi fica em casa. Davi ficou confortável. Davi ficou soberbo. Davi ficou altivo. Eu não preciso ir. Eu sou rei. Davi é irresponsável com relação ao seu chamado. Davi é desobediente. Davi é orgulhoso. Davi se torna avarento. Olha o tanto de pecado que está no coração de Davi, gente. Olha o tanto. Davi, que era guerreiro, se torna preguiçoso. Preguiça é pecado, gente. Porque ele estava dormindo de tarde, irmão. Quem dorme de tarde, a não ser que você trabalhe de escala, que aí a gente entende, você trabalha 24 por 36 por 6, sei lá, tem escala, aí você trabalha de madrugada, trabalha num horário difícil, e o único tempo que você tem é para dormir de tarde. Se sua condição de saúde te condiz com isso e tudo mais, tudo bem dormir à tarde, irmão. Mas quando você é guerreiro, quando você tem um trabalho, quando você tem uma responsabilidade, quando você tem um propósito de estar num campo de batalha, e você renuncia isso para ficar em casa dormindo, olha o tanto de pecado que estava no coração de Davi, e a gente não estava vendo. Todo mundo vê o pecado explícito, todo mundo vê o pecado que acontece, que se acomete, mas ninguém vê o pecado que está dentro do coração, gente. Davi já estava sendo irresponsável com a obra de Deus muito antes, porque quando chegou na época de cumprir com o propósito de ser cabeça do povo, ele manda outro no seu lugar. Quando era a hora dele estar fazendo alguma coisa, ele estava cochilando. Ele abriu muitas brechas. E a maldade é o quê? Vem do coração, não vem? A origem do pecado, o pecado brota na onde? Na sua história. A história do pecado nos ensina que o pecado surge no coração. Então, o coração de Davi já estava caído há muito tempo. Quanto tempo, Gledson? Não sei. Talvez 6 meses, talvez 1 ano. Porque talvez na primavera anterior, ele tivesse cumprido com o propósito dele de ir para a guerra. Mas nessa vez aqui, ele não foi. Ele mandou outro no lugar. Então entenda que pecado surge no coração. Provérbios diz, guarda o teu coração, porque dele procede as veredas da vida. Se você não guarda o coração, está dando brecha para outros pecados. Então você vê, surgem pecados implícitos, que me levam a perder a noção dos pecados explícitos. E aí eu dou com a carroça na frente dos boi. Eu peco. Mas aquele pecado não quer dizer que é só aquilo.
tem coisas maiores no interior, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Então cuida e guarda da sua vida. É isso que nós devemos fazer. E analisando esses pecados desses 3 exemplos aqui, temos muitos outros para falar, mas a gente não tem tempo para isso. Tá fácil de entender isso? Vocês conseguiram compreender? Esses 3 exemplos foram claros para você? Você consegue entender que o que a gente vê nem sempre é a verdade? Jesus, ele diz, não julga, não olha para o outro. Ele fala assim, antes de você tentar tirar o argueiro que tem no olho do irmão, tira a trave que tem no seu. E um determinado escritor disse um dia que as pessoas falam mal de você porque elas não te conhecem. Porque se elas te conhecessem de verdade, elas falariam muito pior. Mas é verdade, não é? Porque, tipo assim, na moral, vamos ser bem sinceros, falando de pecado, se vocês conhecessem as malignidades que sondam o meu coração e as quais eu tenho que combater todos os dias, vocês me odiariam. Eu não estou aqui para passar uma imagem de santarrão para ninguém. Eu quero ensinar vocês naquilo que eu também estou aprendendo. E lidar com o pecado é algo que todos nós lidamos. Seja pastor, seja apóstolo, seja anjo, pai, sei lá qual é os nomes que tem hoje em dia por aí, né, de mestre para cima, né? Todos nós lidamos com o pecado, e eu tenho o pior eu, vocês não enxergam, porque é o que está aqui dentro, e é esse que é o pior de mim, que se eu não tomar cuidado com ele me derruba, se eu não tomar cuidado com ele me envergonha, se eu não tomar cuidado com ele envergonha a igreja, ele envergonha o nome de Jesus. Então você vê que o pecado em sua essência surge no coração. Todo mundo aqui tem um coração. Então todo mundo aqui, ou em qualquer lugar do mundo, tem o mesmo problema, que é um coração corrupto, que é um coração corrompido. E através desse estudo, a ideia é justamente essa, que você compreenda, e que através desse estudo nós possamos entender o que a religião faz e o que é a verdadeira religião. Porque o que a religião faz é apontar o dedo. Então não seja religioso. O que nós vamos aprender aqui durante esses dias é que a religiosidade não faz parte da igreja que Jesus quer levantar nessa terra. A igreja que julga, que critica, que expõe, que mata. Não, isso não é igreja. Tá certo? Então aqui a gente conclui nessa quinta-feira que assim como surge na história do pecado, ele tem um caminho, e esse caminho é sempre o mesmo, e ele surge no coração do ser humano. Esses 3 exemplos são bem claros, bem fáceis de se entender, e quando e eu peço isso, por favor, por gentileza, leia em casa, lê com calma em casa. A Bíblia diz que no Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado, feliz é. Então medita, gente. Chega em casa, pega esses 3 textos aqui que a gente leu. Se lembrar só de um, pega só um, mas lê com calma. Você vê que, quantos aqui quantos aqui pensaram nisso? Porque eu preguei algumas vezes sobre esse texto. Davi comete adultério. E a gente sempre bate na tecla que Davi cometeu adultério, mas Davi estava sendo um irresponsável fazia tempo. A gente não para meditar. Daí quando você começa a meditar e você lê outros textos que cooperam com aquela história, com aquele relato, você vê lá em Crônicas, 1 Crônicas 17, quer dizer, quase 3 livros depois, está falando de novo da mesma história com um detalhe, e esse detalhe é importante, porque Deus tinha um propósito com ele, e aí a gente não conhece esse propósito, a gente lê batido. A gente pensa que o pecado explícito é o problema, quando na verdade, o problema está implícito, o problema está escondido, o problema está onde ninguém vê. Tá certo? Tá ficando claro? Dá tempo de responder alguma pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Sim. Exatamente. Na carta de Tiago, ele fala que o pecado é como se fosse uma gestação de um bebê.
que vem primeiro o desejo, ou seja, no coração. E esse desejo não combatido, ele vai gerando como se fosse uma criança ali, vai crescendo dentro da pessoa, até que chega o tempo de nascer, e quando nasce seria a consumação do pecado, ou seja, o ato ali que acontece. Mas você vê que tem um processo, ou seja, não é algo assim, acordei, vou adulterar. Não, Davi não fez isso. Não foi um negócio assim, vou pegar a mulher do outro. Não, ele não acordou dessa maneira. Ele já estava com o coraçãozinho dele já perecendo ali, já estava caindo, já estava relaxando na fé. Até que vem então a perda de valores, né? Quando os valores se perdem, né? É assim que funciona. O pecado age dessa maneira. Tem um pastor que ele fala sempre que quem confessa tentação não confessa pecado. Então, o problema, sabe qual que é? É que a gente tem uma grande dificuldade em confessar tentação, gente. A gente não tem amigo para chegar e falar assim, hoje eu tive um sonho, cara, e eu preciso conversar a respeito dele. E aí o cara fala, fala comigo, o que foi? Cara, eu tive um sonho que eu estava um negócio assim, 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 eu acordei suando. E aí o cara fala, não, irmão, vamos orar, vamos repreender esse negócio aí. Você está entendendo como é que funciona? Mas aí a gente não conta para ninguém, e aquilo fica aqui, ó. O cara passa o dia inteiro, nossa, aquele sonho, ou a moça, nossa, eu tive um sonho, amiga. Daí sabe qual é o problema? Ela vai contar o sonho, não para a amiga da igreja, ela vai contar o sonho para a secretária do capeta. Aí ela conta, se ela tivesse contado o sonho para a amiga da igreja ia falar, irmã, menina, isso não é de Deus, isso é o diabo, vamos orar, vamos repreender, tira isso da sua cabeça, isso é pecado, ele é casado, sabe? Mas não, ela conta para Exu capeta lá, a pombagira lá que trabalha com ela. Daí a moça, toda corrompida, toda depravada, fala assim, menina, que delícia. Tô mentindo? Não é assim que acontece? A falta de sabedoria, aí conta para a pessoa errada, aí a pessoa errada já alimenta aquele pecado, coloca lenha na fogueira, e daqui a pouco, irmão, aí o pecado acontece. Mas você vê que primeiro vem o desejo, vem a tentação, vem do coração, a corrupção, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é tudo dentro, mano. E se não é combatido, se não é confessado, sabe, a Bíblia diz também, Tiago, confessai uns aos outros os vossos pecados, porque o sangue de Jesus tem poder para cobrir esses pecados e perdoar eles. Aí a gente não confessa, a gente guarda, a gente alimenta. E tem um filme que eu acho que é o Tomorrowland, que o cara dá uns dados para a filha dele e fala assim, dentro de você tem 2 lobos, se você alimentar o lobo mau, uma hora ele vai matar o lobo bom, então alimenta o lobo bom, porque aí ele vai sempre vencer o lobo mau. E é exatamente assim, é uma analogia bem simples, é tipo aquele desenho do Mickey. Quem lembra do desenho do Mickey? Eu acordava de madrugada para assistir esses desenhos, e aí o Mickey, aparecia um Mickeyzinho anjo, ele falava, não faz isso é mal, vem por esse caminho. E aí aparecia o Mickey diabinho, não, vem por aqui. E engraçado que os desenhos sempre levavam ele a fazer a coisa errada. O capeta que influenciava melhor do que o anjinho. Mas é mais ou menos isso. Se você alimentar o pecado dentro do seu coração, ele cresce. E se ele cresce, em determinado momento da sua carreira e da sua história, você peca. E esse pecado, ele pode ter vários alcances. E aí a gente vai estudar isso numa outra oportunidade, mais pra frente, não hoje, mas... Alguém mais tem alguma dúvida? Tudo certo então por hoje? A gente encerra aqui, tá certo? E aí na quinta-feira que vem a gente continua, e a gente vai analisar uma outra esfera, que aí tá chegando perto, né? Tava lá no Satanás, Satanás pecador, Exu, capa preta, isso é um desgraçado. Aí tava em Adão, Davi, que vem no meu coração também. Está chegando perto. Então, quinta-feira que vem a gente vai tratar isso um pouco mais de perto, para que a gente entenda como o pecado age na nossa vida. Amém? Vocês podem se colocar de pé, a gente pode orar? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Obrigado por você estar aqui. Obrigado porque
vocês têm confiado e acreditado nisso. E eu acredito que esse é o caminho para a gente ser uma igreja de verdade. A gente precisa ser igreja, gente. E ser igreja é ser corpo. Ser igreja envolve muitas coisas maiores e mais profundas. E a gente precisa disso na palavra. Então, eu acredito que esses estudos vão trazer isso para a gente. Que é um entendimento melhor de quem somos como indivíduos e quem precisamos ser como corpo, como igreja, nós somos um. Essa é a verdade. Nós precisamos ser um. Precisamos aprender a ser um. Eu preciso ser um com você. Você precisa ser um comigo. Eu preciso ser um com a sua família. Você precisa ser um com a minha família. Isso é ser corpo de Cristo. E aí a gente vai aprendendo junto. Amém? E mais uma vez eu agradeço a confiança do pastor Elias, do pastor Júlio, da liderança da igreja, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês. Tá certo? Feche os seus olhos. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Vamos orar juntos. Tá certo? E, por favor, quinta-feira que vem, continua aí para você não perder nenhum pedacinho disso daí, que é muito gostoso. Tá bom? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que tratamos aqui. Os exemplos que estão na sua palavra, nós acreditamos que é a palavra revelada para a nossa vida. É a palavra que vem de encontro ao nosso coração para mudar quem somos. Nos ensina, Espírito Santo. Escreve na tábua do nosso coração a tua palavra para que a gente não venha pecar contra ti. É o que diz a tua palavra acerca de si mesma. Não precisa de nenhuma revelação maior, nós precisamos da tua palavra. Então derrama da tua palavra sobre os nossos corações ao longo desses dias, ao longo dessas quintas-feiras. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá profundidade, nos dá sede, nos dá fome de conhecer a tua palavra e de nos aprofundarmos, Pai. Nos dá o desejo de mergulhar no teu rio, que é profundo, nas águas profundas que a tua palavra diz que descem do teu trono. Nos ensina, Pai, ensina a nossa vida, ensina a nossa família, nos ensina para sermos cabeça, nos ensina para sermos a revelação da tua palavra nessa terra. Nos ensina, Senhor, nos ensina a reconhecer quem somos, nos ensina a entendermos quem nós somos e o que precisamos mudar em nossa vida. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo, e enche os corações aqui de poder, da tua presença, da tua palavra, que quando abrirmos a nossa boca seja para glorificar o teu nome, que sejamos fruto, Pai, fruto que permanece nessa terra. Nos levanta, Senhor, nos levanta como uma igreja forte, nos levanta como uma verdadeira igreja, que atravessa os séculos vem sendo de glória em glória, de vitória em vitória nessa terra. Cuida de cada um de nós aqui, cuida das nossas famílias, guarda a família de cada irmão meu nesse lugar, Pai. Consola aqueles que estão em luto, consola aqueles que estão em dificuldade, levanta de força, Pai, aquele que está caído, dá a revelação durante o sono, durante o sonho, Pai, dá a revelação de quanto nós carecemos de tua misericórdia, e que possamos assim crescer, Senhor, nessa terra. Dá, Senhor, um restante de semana maravilhoso para cada um aqui, Senhor. Guarda as suas famílias, usa as nossas vidas como teu instrumento, Pai, nessa terra. Assim nós te oramos e te agradecemos mais uma vez pela tua fidelidade nesse lugar, porque o Senhor fala nesse lugar através de homens e mulheres aqui, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua graça e misericórdia. Assim te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, abraça umas 2, 3 pessoas, não vai correndo não, que está cedo ainda, que Deus abençoe sua vida.